Opa! Então, irmãos, tá aí irmão Manuel, irmão Daniel, os demais logo estão voltando. Então, dando continuidade, que eu estava explicando, não é que eu adoro a Deus por interesse, mas quando Deus se manifesta, ele se mostra, e quando ele se mostra, eu o adoro. E quando eu o adoro, ele recebe essa adoração e esse louvor. Ok? E aí, ainda que nesse mesmo ponto que o Manuel fez o comentário, que o Manuel leu, está escrito: a igreja explode em louvor quando há compreensão da bondade e do poder de Deus. Quando há compreensão do poder e da bondade, a igreja explode em adoração. Ou seja, eu preciso conhecê-lo. Conhecer a sua bondade, conhecer o seu poder, e isso só se dá através do conhecimento. Tá certo? Irmãos, por favor, alguém comente com a irmã Conceição que é só clicar novamente lá no mesmo link para a gente continuar a aula, por favor. Ela está perguntando se acabou. Tá? Faz essa gentileza para mim. Agora nós vamos para outra etimologia. Nós falamos até agora, do conceito de adoração. Agora nós vamos buscar a etimologia da palavra liturgia ou liturgia. Tá certo? A palavra liturgia, falamos no grego ou falamos no português? Tem alguém aí? Português. Português. A palavra Português. liturgia tem sua origem do grego clássico e é composta de duas raízes. Primeira raiz é a raiz laos, que quer dizer povo, público. E a segunda palavra, que vai formar liturgia, é a palavra ergomai, que tem o sentido de operar, produzir uma obra, uma ação, um trabalho, um ofício, um serviço. Então, nós temos povo, laos, público, qualquer ação do povo, qualquer obra pública, qualquer ação do povo, qualquer obra pública, ação feita para o povo ou em favor do povo, é uma liturgia. E aí já começa mudando algumas coisas que nós pensamos, né? Por quê? Porque hoje em dia, quando nós ouvimos a palavra liturgia, só uma coisa vem à nossa mente. As oportunidades... Organograma da... Oi? A organização, né? Somente a organização, a divisão, as oportunidades em um culto. Nós resumimos a palavra liturgia a isso. Quando, na verdade, o sentido da palavra liturgia é um serviço prestado ao povo. Então, dentro desse conceito, dentro dessa ideia, liturgia não é somente as oportunidades ou a distribuição do culto, mas todo o serviço prestado. Seja ele na igreja, que hoje em dia liturgia só se relaciona, né, com algo espiritual, algo eclesiástico, mas o sentido da palavra liturgia é muito mais abrangente. Os gregos usavam essa palavra para indicar qualquer trabalho realizado a favor do povo e pelo povo. Ou seja, vamos pegar um trabalho aqui.
vamos encher uma laje? Vamos encher uma laje? É aquele mutirão. Vamos fazer um mutirão para poder limpar a igreja? Vamos fazer um mutirão para atender o serviço social? Isso é uma liturgia. Interessante. Isso é uma liturgia. Pastor? Senhor? É quando está unido, é quando está unido e reunido. Exatamente. Com o propósito de servir ao povo. Certo. Quando os gregos iam abrir uma estrada ou construir uma ponte, conforme está no nosso livro, eles faziam uma liturgia, estavam realizando uma liturgia. Um serviço para o povo e pelo povo. Feito para o povo e pelo povo. Para o bem do povo. Para o bem do povo. Por esta razão, esse é um termo que está de forma assim mais, como é que eu posso dizer, mais ampla. Então, como vários outros termos, nós precisamos restringi-lo a uma área de atuação. Por isso que nós falamos de liturgia cristã. Liturgia cristã está relacionado com o cristianismo, com as comunidades relacionadas à igreja primitiva. E por esta razão é que a palavra liturgia acabou se reduzindo somente àquilo que é praticado pelos sacerdotes, pelos ministros do povo. Quem dirige a liturgia ou quem faz a liturgia. Tá certo? Esse é o sentido da palavra hoje em dia. E aí eu marquei algo aqui que é bastante interessante, que está no nosso livro. Está escrito o seguinte, na página 22. A partir do Concílio Vaticano II, realizado na década de 60 do século XX, volta-se ao sentido genuíno da liturgia. Qual era o sentido genuíno? Feito para o povo, pelo povo, para o bem do povo. Esse é o sentido. Então, veja, como a ação do povo cristão, e por isso todo ele sacerdotal, chamado ao louvor de Deus e à transformação e santificação da vida e da história. Uma ação conjunta em parceria com o próprio Deus, numa dinâmica de aliança e participação cada vez mais ativa, consciente, plena e frutuosa. Ou seja, liturgia não é algo feito somente pelo ministro, mas é algo do qual todo membro, todo membro do corpo participa. A liturgia do culto. Você faz parte da liturgia do culto. Você faz parte da liturgia cristã. Você faz parte. Eu faço parte. Nós fazemos parte. Tá certo, irmão? Então, isso nos desperta para o quê? Para a ideia de que liturgia é muito mais do que simplesmente a distribuição das oportunidades, mas todos nós somos participantes e atuantes da liturgia cristã. Ok? Isso falando de liturgia cristã. Já no conceito grego, a liturgia, na cultura grega, que é de lá que vem, porque é a palavra liturgia, liturgo, que nós falamos agora há pouco, lembram? Cadê? Liturgo está aqui. Liturgo. Serviço realizado pelos sacerdotes. Liturgia. Ok? No grego clássico, na cultura grega, o significado normal e técnico é o de serviço público. Uma função que poderia ser exercida por um sacerdote para uma divindade, poderia ser exercida por um membro da ordem política. Na época helenística, a liturgia significava
o serviço obrigatório ou o culto religioso. As duas, nos dois sentidos, falando na cultura grega. E isso é importante nós entendermos, por quê? Porque a cultura grega, ela teve participação extremamente preponderante na composição do Novo Testamento. A igreja primitiva, ela, apesar de os judeus e o mundo ser governado pelos romanos, quando falamos a respeito de cultura, o que exercia maior poder era a cultura helenística ou a cultura grega. Tá certo? Então, quando nós falamos da palavra liturgia, precisamos considerar o entendimento dessa palavra dentro da cultura grega. Serviço obrigatório ou culto religioso. Já na Bíblia Sagrada, página 23, a palavra liturgia ela aparece mais ou menos 170 vezes no Antigo Testamento. É claro que se nós formos procurar no hebraico, nós não vamos encontrar a palavra liturgia. Por quê? Porque a palavra liturgia é uma palavra de origem grega, mas o seu correspondente aparece cerca de 170 vezes. E isso marcado pela versão dos 70, ou da Septuaginta. Tá? E sempre com o sentido de serviço prestado a alguém, seja a uma pessoa, seja a uma divindade. E aí no nosso livro vai estar sublinhado aí, é o serviço, tanto o serviço profano, tanto no sentido profano ou no sentido secular, quanto no sentido religioso. Seja esse sentido religioso a divindade dos hebreus ou a qualquer outra divindade. Tá certo? Para os tradutores da Bíblia hebraica para o grego, a Septuaginta, a ideia que eles tinham de usar a palavra liturgia era sempre relacionada com o culto religioso. Isso quer dizer o quê? A forma de culto ela era fixada por um liturgo. Então, o que nos chama a atenção é que o propósito da palavra liturgia era de quê? Era a ideia de fixar, de marcar a maneira adequada a qual aquele que ia prestar o serviço religioso, ele tinha que seguir algumas diretrizes, conforme está em Levítico 23, onde o Senhor fala para Moisés, falar para o povo, determinar a maneira que Arão, que era o sumo sacerdote, deveria se portar, a maneira que a população, que o povo de Israel deveria também se portar, a guarda do sábado para servir ao Senhor. Tudo isso está em Levítico 23. Então, quando na Septuaginta se usa a palavra liturgia, estava se apontando para quê? Para que o serviço religioso que era prestado ao Deus de Israel, olha que coisa importante agora, irmão. O serviço religioso que era prestado ao Deus de Israel não poderia ser realizado de qualquer forma. O serviço religioso prestado ao Deus de Israel, tá certo? Não deveria seguir qualquer padrão, no sentido de vamos adorá-lo como adoramos a outras divindades. Não, de maneira nenhuma. Liturgia estava relacionado com o termo levítico. E em Levítico, o Senhor estava determinando para os levitas, tá certo? A maneira a qual eles deveriam servir ao Senhor.
Vamos trazer isso para o contexto atual? Vamos trazer isso para o contexto atual? Trazendo isso para o contexto atual... Desculpa, irmão. É que a irmã Conceição está chamando aqui, ligando no meu telefone. Então, vamos trazer essa ideia de liturgia para o contexto atual. Irmãos, eu preciso da participação, da interação de vocês agora. O culto, ele pode ser realizado, a liturgia, uma vez que nós entendemos a palavra, a expressão liturgia, é relacionada à liturgia cristã, ao culto, ao serviço religioso. O culto ele pode ser relacionado, ele pode ser realizado da maneira que as pessoas querem, com a intenção que elas têm, ou elas precisam seguir algum padrão? O que vocês me dizem? Precisam seguir o padrão estabelecido do culto a Deus, né? E esse padrão estabelecido é estabelecido onde, Manuel? Pela palavra. Pela palavra. Concordam com o Manuel? Mais ou menos o que Jesus ele falou. O que Jesus falou para a mulher samaritana lá em João 4. Eu estava até lendo aqui antes do senhor comentar isso. Perfeito. E Jesus fala para ela, né? Que eles adoravam o que não conhece. O judeu sim conhecia, né? Não era nem questão do lugar, é questão de conhecer quem está adorando. Opa, extremamente pertinente ao que a gente já tem estudado até aqui. Ou seja, o culto que acontecia em Samaria, ainda que houvesse uma boa intenção, não estava de acordo com o que Deus determinara. Sendo assim, não basta hoje em dia, nós, como Igreja de Cristo, realizarmos culto simplesmente com a ideia de isso vai ser bom, aquilo não vai ser tão bom, isso vai atrair o povo, aquilo não vai atrair. Não é esse o propósito. Não é essa a regra. E aí, para a palavra regra, eu quero usar o termo cânon. Não é esse o padrão de medida. O padrão de medida é a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus determina? Como deve ser o culto? No culto tem oferta? No culto tem louvor? No culto tem palavra? No culto tem dança? No culto tem... Sei lá, me ajuda, irmão. O que mais tem aparecido hoje em dia nas igrejas por aí? No culto tem teatro? Tem revelação. Tem revelação, irmão? Crente Kodak? É ou não é? Vive de revelação. Número do RG, CPF. Irmão, o propósito do culto, pelo que a gente tem visto aqui... Tem helicóptero. Tem aviãozinho. helicóptero. Paulo fala, quando vos reunis, um tem a salmo. Me ajuda aí nessa palavra, irmãos. Onde é que está escrito ela? Me perdoe, veio agora e eu... Um tem salmo. Outro tem cânticos. Isso. Deixa eu ver. É esse aí, vamos lá, me ajuda aí. Me ajuda porque isso vai ser pertinente aqui para a gente firmar o nosso conteúdo. Aleluia! Então, irmãos, o que nós vemos é que muito da liturgia, falando do serviço prestado, do serviço religioso prestado, não pode acontecer como as pessoas imaginam que é uma boa ideia.
E aí me veio um outro texto, Malaquias. Texto de Malaquias, capítulo 4. A partir do verso... Não, capítulo 3, desculpa. No capítulo 3 de Malaquias, o Senhor começa falando, né? Eis que eu envio meu mensageiro, que preparará, mas quem poderá suportar? E aí o Senhor vai falar a respeito do quê? O Senhor vai falar a respeito do culto que estava sendo prestado a ele. Veja só. O Senhor está falando com os sacerdotes a respeito daquilo que eles levavam para o Senhor. Que eles levavam o animal coxo, que eles levavam o animal que não estava dentro dos preceitos que Deus havia colocado. Está aqui, ó, Malaquias, capítulo de número 1, a partir do verso 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Aí o Senhor responde, ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? A mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis um animal cego para sacrificardes, não é isso mal? Quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Aí o Senhor pergunta, ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Ou seja, o que os sacerdotes estavam levando para o Senhor é o que eles achavam, isso aqui ninguém vai querer, então vamos dar para o Senhor. E o Senhor pergunta assim, se você der para o teu governador, você vai alcançar o favor dele? Ou seja, nessa pergunta, o Senhor está dizendo, se nem o teu governador vai aceitar, eu vou aceitar? Ah, Senhor, mas a intenção é boa, ninguém vai querer comprar, ninguém vai isso, então a gente trouxe para o Senhor. O culto a Deus não é feito com boas intenções, no sentido de, essa ideia é boa. Não, o culto a Deus ele precisa ser baseado na palavra. Outro texto, pastor Alexandre, é 1 Coríntios 14, 26. Obrigado, irmão Manuel. Eita, 1 Coríntios 14, 26. Vamos Vai lá. até o 28, mas se quiser o 26. Paulo falando. Você quer ler, Manuel? Ou eu posso ler? Pode ler, por favor. Então, Paulo, no 26, diz, que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, essa revelação que está falando é da palavra, aquele outra língua e ainda outro interpretação, seja tudo feito para edificação. Pensei que era aquela revelação que vem na hora do céu. Não. Revelação na palavra. Um tem Eu salmo, tenho, o outro tem doutrina. Oi, Igor. eu tô com outra tradução aqui, a NVT, posso ler? Opa, claro. Pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará e outro revelará. Um falará em línguas e outro interpretará o que for dito. Tudo que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. Ou seja, qual é o propósito final do culto? Claro que adoração, mas o propósito final, falando de corpo de Cristo, Edificação. edificação, é o fortalecimento dos crentes.
Então, tem algumas coisas que hoje em dia têm sido colocadas nos cultos, irmão, que não tem nada de Bíblia. E se não tem nada de Bíblia, irmão, eu tenho dúvida quanto ao Senhor aceitar isso. E eu tenho dúvida. Mas, de repente... Oi. O problema, pastor, que a gente encontra nos dias atuais é o fast food, né? Sim. Então, o fast food, ele vai perdendo as suas essências ao ponto das pessoas adorar a si mesmo, né? Então, quer dizer, só eu tenho um problema, o problema Deus tem que resolver o meu problema, e, na verdade, Deus não é um curandeiro, né? Deus, ele está ali como o primeiro lugar, e aí é essa essência que tem sido perdida, e hoje vai se exaltar o pregador. Eu só vou na igreja se for fulano de tal que estiver pregando. E quem prega, o maior pregador da igreja é Jesus. E aí o que nós vemos, até baseado no que você acabou de falar. Se o propósito, o sentido da palavra de liturgia é o serviço prestado a outro, é o serviço de um escravo, podemos assim dizer, né? Baseado no espírito de escravidão, irmão, você não vai encontrar em nenhum lugar o escravo louvando a si mesmo. O alvo do serviço do escravo não é ele próprio. O alvo do serviço do escravo é o seu senhor. Então, aquela expressão, aquela ideia de o culto hoje, eu não gostei do culto. Mas o culto você não tem que gostar, irmão. O culto não é para você. Isso tem sido algo que tem sido extremamente colocado de... Não, nós temos que fazer um culto animado. Animado para quem? Para trazer o povo? É isso que a gente precisa? O culto é palavra, irmão. O culto é louvor. Precisa ter atrativos. Tem que ter uma programação atrativa. Tem que contextualizar a igreja. Desculpa, irmão, não é esse o propósito. Porque a Bíblia vem desde o Antigo Testamento, chegou até nós hoje, e se em cada fase histórica a Bíblia fosse contextualizada para agradar e atender a necessidade do povo no sentido daquilo que eles gostam ou do que eles não gostam, nós não teríamos mais Bíblia. A Muita Bíblia... gente também... Oi, Manuel. É que muita gente também hoje só quer Jesus como Salvador, né? Não Exatamente. como Senhor. Ou seja, a gente observa aí e vê tanto o entretenimento e funciona assim, Jesus, mais ou menos assim, Jesus tem que se adequar às minhas vontades, não o inverso, né? Ele me salvou, eu vou para o céu, mas agora ele faz o que eu quero. Como se ele fosse o gênio da lâmpada, né? É o Salvador. Esfregar ali a lâmpada. É o Salvador, mas o Senhor não. Porque quando fala de senhorio, nós precisamos entender o senhorio num aspecto do Antigo Testamento. Ou até mesmo do Novo Testamento também. Nós temos que entender dessa forma. Pois não, irmã Conceição? Quer perguntar? Entendeu? E tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o servo, o escravo, ele tinha alguns direitos, porque nós vamos observar na palavra de Deus que o escravo ele não poderia ser maltratado, nada disso. Deixa aí, deixa assim. Ele não vai sair, não. Ele não poderia viver de qualquer forma. Ele não poderia viver de qualquer forma, o servo. Ele teria que fazer aquilo que era agradável ao seu senhor. Ele não tinha vontade, gente. Tem um filme que eu acho interessante, você poderia assistir ele, se você encontrar. Se chama Alexandria. Eu já comentei desse filme em outra aula.
é um filme que vai nos trazer um pouco do entendimento do que eu estou falando a respeito de um criado, de um servo, naquele período. Se você puder, procure esse filme e assista-o. Vai ser muito bom. Tá certo? Continuando, vamos falar de liturgia e adoração no Antigo Testamento. Foi de lá. Mas cadê? Que nós temos aí 10 minutinhos. Vamos lá? Então, para nós ficou claro, eu acho que Mas aí não, deixa ele falar. que nós estamos caminhando. Pois não, irmão Vavá, quer falar? O microfone está desligado. Liga o microfone. Aí, O que agora eu faço? fala. Tá tudo preto. Tá tudo escuro. Tá tudo escuro? É. Ah, não. Agora. Não, eu tô aqui. Tá bom. Então vamos lá. Falando de adoração no Antigo Testamento, tá? Eu já comentei no que tange a adoração no Antigo Testamento, é aquele princípio, né? Na página 29 do nosso livro. Tudo tem início com o chamado de Deus para que Abraão seja o pai de muitas nações. Juntamente com esse chamado veio a promessa divina de bênçãos, como grandeza, influência, descendentes e terras. Em resposta a essas promessas, Abraão adorou a Deus. E parece que ele, a partir dali, adquiriu o costume de construir altares junto às suas tendas. Aquilo que eu falei. A adoração, ela inicia em qual pessoa? Inicia no homem ou inicia em Deus? Inicia nele. Deus. Parte dele. Então, ele se manifestou, chamou Abraão, lhe fez promessas, Abraão ouviu, recebeu, creu, e a partir dali Abraão começa a adorar ao Senhor, mas o início é com Deus. O pastor, Oi. o senhor falou isso e eu pensei em algo aqui agora. Sim. Abraão, no caso de Abraão, né? Até Hebreus vai falar que ele foi considerado pai da fé, né? Por crer. Deus fez o chamado. Só que Abraão, ele adorou a um Deus. Podemos dizer que Abraão, além da fé, adorou a um Deus. No começo ali, sem conhecer. Se ele adorou a um Deus sem conhecer, Romanos vai dizer, Romanos não, Atos, no discurso de Estevão, diz que o Senhor se apresentou a Abraão, né? Então, quando eu penso assim, naquele período, quando eu penso que alguém se apresenta para alguém, não é simplesmente como a gente fala hoje em dia. Olá, eu sou o Alexandre. Uhum. Eu acredito que não era dessa forma. Eu acredito que era de uma forma assim mais com maior propriedade, né? É Atos, não é Romanos, Alexandre? É Atos. Então, quando o Senhor se apresenta para Abraão, o que acontece? Tá aqui, ó, Atos 7, verso 2. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Eu não iria sair da minha terra e do meio da minha parentela sem conhecer quem estava falando comigo. E eu acho que nenhum de nós faria isso, né? E olha que a gente não é nem parecido com Abraão. Com certeza. Ou seja, Deus se deu a conhecer a Abraão. Haviam muitas divindades. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer com muitas divindades. Abraão vivia em Ur, que era um lugar idólatra. Ou seja,
aquela divindade, aquele Deus que se apresenta a ele, precisa se apresentar de uma forma particular. Porque senão ele entenderia, é simplesmente mais um. Ou seja, a partir daquela apresentação, Abraão adora somente a ele. Somente a ele. Né? Ou seja, é ali que começa a adoração do povo israelita. Quando Abraão começa a construir altares. Amém? Amém. Amém. Então, continuando, falando a respeito de que a adoração parte do Senhor e depois do homem, temos a saída de Israel do Egito, né? As expressões iniciais incluíam também o sacrifício de animais na Páscoa, consagração dos primogênitos, cântico de músicas de vitória e júbilo conduzido por Moisés e Miriam. O que eu quero dizer com isso? Qual é o sentido? Por que está se falando aqui? É que a adoração ela não era simplesmente no louvor, mas ela era utilizada também como uma forma pedagógica de ensinar ao povo. Modo de vida também, né, pastor? Totalmente. O modo de vida totalmente. Mas, através da adoração, através da liturgia, através daquilo que era feito, havia um propósito pedagógico de Deus. Vamos lembrar que o povo, naquele período, eles não tinham livros na mão dizendo tudo o que estava escrito. Muito vinha a partir das atitudes que eles tinham. Quando Deus determinava como deveria ser a Páscoa, como deveria ser a consagração dos primogênitos, como deveriam ser as demais festas determinadas por Deus, né? Ali no Monte Sinai, a festa dos asmos, a festa das primícias, a festa das colheitas. Ou seja, em todos os momentos marcantes da vida cotidiana do povo de Israel, o Senhor ensinava adoração e ensinava a maneira que o povo deveria servi-lo. A adoração também deve ter o propósito, a adoração, o culto, também deve ter o propósito pedagógico. Olha aqui, ó, outra coisa que a gente pontuou agora há pouco, quando falávamos da liturgia. Deixa eu pegar aqui. Depois do novo pacto ter sido ratificado, Moisés construiu um altar de adoração. Novamente ofereceu animais sacrificados, lendo o livro da aliança para o povo. Ouviu-os jurar obediência a Deus e aspergiu sobre eles o sangue da aliança para confirmar seu compromisso. As pessoas então foram instruídas a trazerem ofertas a Deus em um novo santuário, o tabernáculo, que deveria ser construído por eles. Então, veja, oferta no culto, na adoração. Mais adiante, Davi vai organizar, e aí bem mais adiante, né, porque nós saltamos de Moisés e chegamos em Davi, bem mais adiante, Davi vai organizar o quê? Vai organizar a nação como comunidade para adoração ao Senhor. Mas um ponto que deve ser bastante importante, devemos lembrar, é que naquele período a adoração no templo, o povo não entrava para adorar, o povo ficava do lado de fora. E corrigindo, ainda não havia o templo, mas era no tabernáculo. Porque o templo só vai ser erguido com Salomão. Ok? Mas isso não impediu Davi de planejar uma liturgia, uma forma de adoração a Deus por parte do povo. Amém, meus irmãos? Amém. Então, eu achei que a gente ia conseguir matar essa aula 1 hoje, para a gente começar o capítulo 2.
Mas eu vou deixar marcado aqui